A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, bem-vindo ao nosso canal. Quem vos fala é o vosso irmão em Cristo Jesus, pastor Luciano. Meus amados irmãos, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, comente e você possa estar nos ajudando a estar alcançando mais vidas, mais almas por meio das redes sociais. Meus amados irmãos, eu quero trazer para os irmãos o fim da trajetória de Cristo, quando ele exerceu o seu ministério terreno. Nós sabemos que Jesus, ele veio com uma missão e ele foi fiel em cumprir a missão a qual Deus o designou a ele. E nós sabemos que o Senhor também tem uma missão para todos nós na terra. Você sabia que você não veio simplesmente por acaso? Você sabia que você veio a essa terra com um propósito, que Deus tem algo contigo? Enquanto você não se descobre este propósito em Deus, você fica andando para um lado e para o outro e você nunca consegue preencher o vazio do seu coração por completo, porque há um espaço, há um vazio no coração do homem que só Deus pode preencher, e através da gente viver a vontade de Deus. Você sabia que quando Cristo Jesus ele veio com uma missão? Você sabia que quando ele veio, ele sofreu sim, foi humilhado, foi traído, zombaram de Jesus. E você observa que a nossa trajetória, a gente passa por tudo isso. É tanto que Jesus Cristo disse aos seus discípulos: vocês por amor a mim vão ser odiados, vão ser perseguidos, vão falar mal de vocês por amor de mim e por causa do nome de Jesus. Então você observa que aqueles que decidem servir a Cristo e andar em sua presença é perseguido, fala mal, é traído. Quantas decepções a gente sofre. E o que a gente pode fazer? Muitas pessoas, quando estão lá no mundo, nas práticas mundanas, que sofrem traições, decepções, frustrações, eles resolvem do seus próprios jeitos. Às vezes pagam mal com mal, e assim vai. Nós que servimos a Deus, é como diz o apóstolo Paulo, nós não pagamos o mal com mal, mas pagamos o mal com bem. Embora nós sofremos perseguições, embora pessoas falem mal da gente, embora a gente às vezes é traído, é decepcionado, mas a gente suporta tudo isso em Cristo, sabendo que Cristo Jesus suportou tudo isso por amor de mim e de você. Então eu quero abrir parênteses aqui para alguém que está vendo esse vídeo, talvez não está mais suportando, talvez já sofreu calúnia, talvez já sofreu traição de pessoas que você amava, mas suporte, fique firme, tem uma missão a ser cumprida por meio da sua vida. Vai até o Gólgota, vai até o fim. Observe que Jesus, quando ele foi entregue para os malfeitores, por meio de um beijo de Judas, daquele que andava com ele, que convivia com ele, aquele que sentou na mesa com ele, que comeu pão com ele, é o mesmo que vai o trair. Na nossa trajetória, do mesmo jeito, às vezes pessoas do nosso convívio, que sentam com a gente na mesa, que às vezes está com a gente no nosso cotidiano, às vezes até na nossa própria casa, acontece que essa pessoa dá legalidade para o diabo e acaba te traindo, acaba te enganando. E o que você deve fazer é pedir força a Deus e estrutura para não pagar com a mesma moeda. Porque observe que Jesus, ele chamou Judas de amigo. É Jesus dizendo: você não pode ser amigo meu, mas eu sou seu amigo. Independentemente do que você fazer comigo, eu não vou mudar o que eu sou por causa do que você fez comigo. Porque tem pessoas que ela é o que ela é. O que fazem com ela não muda o caráter dela, não muda o perfil dessa pessoa. Então o que o Judas fez? Vendeu Jesus por 30 moedas, depois foi e se enforcou. A pessoa que trai, que engana, que não se arrepende, eles mesmos é que vão se enforcar com as suas próprias mãos, com suas próprias atitudes e ações.
Então, é por isso que a pessoa tem que pensar muitas vezes antes de enganar o seu próximo, antes de trair o seu próximo, antes de trair alguém, porque a Bíblia nos faz menção que esses tais, dificilmente, irmãos, eles conseguem se levantar, porque carrega consigo a dor do remorso. A dor do remorso não é arrependimento, é remorso pelo que fez com uma pessoa que só lhe fez bem. Foi o caso de Judas. Jesus só fez o bem para ele, só que vai retribuir a isso fazendo o mal. Mas observa, sempre eu falo isso, que nas nossas vidas sempre vai passar um Judas, porque Judas faz parte do propósito de Deus nas nossas vidas. Quer cumprir a missão? Quer chegar até o fim? Vai surgir Judas em sua vida. Decepção, traidores, vão te trair, vão te enganar, vão tentar te vender, não vão te valorizar, mas mesmo assim você deve permanecer firme, sabendo que Deus tem uma missão contigo. Sempre eu falo para os irmãos que me conhecem mais de perto, que conhecem a minha trajetória, que sabem de tanta coisa que eu passei e que eu ainda passo, mediante ataques do diabo, levantes, decepções, traições e dentre muitas outras coisas que a gente passa, que a gente aguenta por amor a Cristo Jesus. Eu falo para os irmãos, se não fosse Deus para poder me sustentar de pé, eu não daria conta. Se não fosse Deus para poder me dar forças, para poder suportar, eu já tinha retrocedido. Mas graças a Deus, por a sua infinita bondade e misericórdia, que sempre está me dando forças, segurando em minhas mãos para poder ir adiante. Porque hoje, em nossos dias, quanto mais sincero e quanto mais verdadeiro você é com a obra de Deus e com as coisas do Senhor, mais você vai sofrer. Você estende as mãos para alguém hoje, amanhã essa mesma pessoa já está te caluniando por alguma coisa que você falou que essa pessoa não gostou. É a nossa trajetória, é a nossa vida. Irmãos, muitos não sabem o que uma liderança compromissada com os céus passa. Uma liderança compromissada com a palavra de Deus passa. Toda liderança compromissada com a palavra de Deus sofre ataques constantemente, como Jesus Cristo sofreu. Jesus é considerado rei dos judeus, uma liderança, um mestre, nosso Senhor. Ele sofreu ataques e mais ataques. O apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 4, ele mesmo vai dizer, capítulo 4, verso 8, ele mesmo vai dizer que carrega no seu corpo as marcas de Cristo. Veja bem o que Paulo sofreu, porque ele resolveu imitar Jesus. Porque a Bíblia diz, o próprio Paulo vai dizer que sejais meus imitadores, como eu também sou de Cristo. O apóstolo Paulo é imitador nato de Jesus. Ele seguiu os exemplos de Cristo Jesus. E todos nós, quando queremos seguir aos exemplos de Cristo, ser sincero com as coisas de Deus, botar em pauta a palavra de Deus, pregar com verdade, pregar o evangelho genuíno, o evangelho de santidade, a gente sofre muitas retaliações, mas sabemos que Deus é fiel para poder nos guardar, para poder nos dar força, para poder ir até o fim e cumprir a nossa missão. Sempre eu falo para as pessoas que estão em minha volta, eu tenho uma missão que foi dada por Deus e eu quero ir até o fim nessa missão, seja mediante as altos e baixos, diante de dificuldade, diante das lutas, diante dos levantes, a gente quer ir até o final. Deus me confiou o ministério, a Assembleia do Trono de Deus, Palavra Viva, aonde se identifica sim uma denominação, onde as pessoas vêm ouvir a palavra e ser pastoreada. Deus me confiou e eu sempre busco o direcionamento de Deus, sempre, constantemente, para que Deus venha me conduzir por meio do teu Santo Espírito da verdade, para conduzir o povo que me ouve, não para o caminho do inferno, mas para o caminho do céu mediante a luz da palavra. A porta ainda é estreita e apertada, mas a porta larga e espaçosa é a que vai conduzir muitos para o caminho do inferno. Essa é uma realidade que muitos não querem mais pregar e advertir e alertar aqueles que estão
ouvindo a palavra de Deus, que ama ao Senhor Jesus. Servir a Deus não se resume em estar dentro de quatro paredes. Servir a Deus, sempre eu falo isso, se resume em uma vida cotidiana com Deus, em ser honesto, em ser verdadeiro, em guardar a palavra de Deus, em guardar a palavra do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, em Cristo Jesus, observe, eu estou aqui na igreja e sempre passa carro de som aqui, mal zoado, irmãos, na rua ali. Mas, meus amados irmãos, observa que Jesus, ele foi até o Gólgota. No Gólgota, ali tem uma revelação muito forte para as nossas vidas. E com essa revelação, é algo para a gente nunca desistir. Porque na cruz, se você ler as passagens bíblicas concernentes à morte de Cristo e à sua ressurreição, em Lucas capítulo 27 por diante, em Mateus, em Marcos, em João, ali está se referindo sobre a vida de Cristo, sobre a sua trajetória e sobre a sua crucificação e sobre a sua ressurreição. Observa que quando Jesus estava na cruz, tinha um ladrão à esquerda e tinha um ladrão à direita, e Jesus estava no meio. Aqueles homens que estavam ali, Cristo estava no meio com uma plaquinha em cima de sua cabeça: este é Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. O ladrão da esquerda, lá estava uma plaquinha identificando que ele era. Esse é o malfeitor, um por nome de Dimas e o outro por nome de Cefas. Acho que é isso mesmo, Dimas e Cefas. Então lá estava o nome deles, identificando o porquê que ele estava ali. E geralmente a crucificação ficava ali na saída da cidade, segundo alguns estudiosos. As crucificações aconteciam na entrada da cidade ou na saída da cidade, para que todos que entrassem, vissem aqueles homens ali, pegassem, por exemplo, que ali são pessoas que cometeram crimes, por isso que está sendo levado à morte e cruz. O Império de Roma fazia questão de fazer isso. Do mesmo jeito também, quem estava saindo da cidade via ali aquelas pessoas ali e sabia por que eles estavam ali naquela cruz, porque elas são pessoas malfeitores. Mas ali, observa que o ladrão da esquerda, você poder entender, a Bíblia não faz falar da esquerda ou da direita, mas fala que um dos ladrões falou: se o Senhor é filho de Deus, desça daí e salve nós três. Ou seja, um quis desafiar o poder de Deus, um quis dizer, então prova aí. Irmãos, Deus não tem que provar nada para ninguém. Jesus não tem que provar nada para ninguém. Ou a gente busca Ele para poder encontrar Ele, ou então a gente não encontra. Então tem pessoas que querem fazer prova do Senhor, botar Deus no canto da parede. Vai, Deus, me dá um sinal aí, faz alguma coisa. Não, irmão. Jesus não tem que provar nada para ninguém. Já veio, morreu, ressuscitou, foi assunto dos céus. Que você creia ou não, que você acredite ou não. Não me dá um sinal, quer um sinal. Se não me der um sinal, não acredito. Às vezes você vai ter um sinal, às vezes não vai ter sinal nenhum. Como o ladrão da cruz, não teve sinal de nada. Jesus poderia mandar legiões de anjos poder vir para poder o livrar da cruz, mas não, ele estava em uma missão de dor, de sofrimento, mas ele tinha que cumprir aquela missão até o fim. Observa que quando o outro ladrão falou, sabe o quê? Este homem nada fez, este homem é inocente, é justo. Certamente, irmãos, os dois, escute atento, que certamente os dois ladrões, tanto um como o outro, olhou e viu escrito em cima da cabeça de Cristo. Certamente com muito esforço eles olhou e viu: este é Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Um leu e disse, certamente: se tu é rei, se tu é filho de Deus, então desça e salva nós três. O outro falou: nada este homem fez, porque viu que estava escrito, porque ele vai dizer: este é Jesus, o Rei. Meus amados irmãos, nós tivemos uma pequena pausa aqui, mas já voltamos. Chegou um pessoal na igreja aqui e foi dar informações para eles. Meus amados irmãos, observa que um dos ladrões vai dizer: desça daí, se tu é filho de Deus.
porque viu que estava escrito em cima: este é Jesus de Nazaré, rei dos judeus. O outro ladrão falou: este nada fez. Nós estamos aqui porque nós merecemos. Ele não. Esse é inocente. Mas observa que esse também viu que estava escrito. É tanto que ele vai dizer: lembra de mim, Senhor, quando entrares em teu reino. Ou seja, quando ele leu: este é o rei dos judeus, todo rei tem um reino. Então, certamente vai dizer: não, esse é um rei, ele é rei, então ele tem um país que ele governa. Ele é rei, tem um reinado que ele governa. Então, ele acreditou no que estava escrito: este nada fez e este é rei dos judeus. Lembre-te de mim, Senhor, quando entrares no teu reino. Jesus vai dizer para ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Você consegue entender isso aqui, irmãos? Compreender isso aqui? Observe que a mensagem, os dois leu, os dois tiveram a mesma oportunidade de reconhecer o que estava escrito, que Jesus é rei dos judeus, que Jesus é rei. Os dois tiveram a oportunidade de ser salvo, os dois tiveram a oportunidade de crer que estava escrito, mas só um acreditou. Ou seja, a mesma mensagem, a mesma coisa que está escrito, essa mesma mensagem vai levar um para o inferno, e a mesma mensagem vai levar o outro para o céu. Porque a palavra de Deus, tanto ela te condena, como ela te salva. O que está escrito, tanto te condena, como também te salva. Veja bem, ele viu que Jesus é rei dos judeus. Ele disse: se tu é filho de Deus mesmo, desça daí de cima, salve a gente. Ou seja, ele leu a mensagem, mas ele não acreditou na palavra, ele não deu credibilidade que Jesus é rei. O outro leu a mensagem e falou o quê? Este é Jesus, o Nazareno, rei dos judeus. Ele falou: lembra-te de mim, Senhor, quando entrar no teu reino. Ou seja, um acreditou e o outro não. Este que acreditou, Jesus Cristo disse para ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Jesus não disse: você estarás no paraíso. Jesus disse: ainda hoje estarás comigo, porque no paraíso Jesus vai estar com a gente. No céu, Jesus vai estar com a gente. Você quer ir para onde? Aonde Jesus está ou aonde Jesus não está? Então Jesus está no céu. E ele vai dizer isso para um dos ladrões que se arrependeu na última hora. Ali, no fim da trajetória de Cristo, já para poder entregar para poder já entregar o seu espírito e vir a morte sobre ele, ele vai ali liberar perdão, liberar amor, liberar compaixão, misericórdia. Veja bem que na última hora, no último instante, um dos ladrões se arrependeu e Jesus lhe revelou, sabe o quê? Que na cruz tem perdão, na cruz tem amor, na cruz tem misericórdia, na cruz tem graça e na cruz tem remissão de pecado. Então veja bem que este homem, no fim da sua vida, ele reconheceu Jesus como seu Salvador, reconheceu Cristo como Rei. E o que é isso, pastor? Para que você possa entender, é o Senhor dizendo: enquanto você estiver vivo, ainda há esperança. Você pode estar em cima de um leito de uma cama, já com o diagnóstico que você tem 1 semana de vida, e quando for nos seus últimos segundos de vida, se você reconhecer Jesus de todo o teu coração como Salvador e Senhor da sua vida, você alcança o perdão, a misericórdia, a graça e o amor de Deus. Ou seja, ali revela o fim, até no último instante. Se a gente se arrepender, a gente tem salvação. Que isso, pastor? Tem. Ali, quando um dos ladrões falou: Senhor, Senhor, lembre de mim quando entrares no teu reino, ainda hoje estarás comigo, disse Jesus. Não deu tempo de descer para poder fazer um discipulado. Não deu tempo de descer para poder ser batizado. Ou seja, ele acreditou no último instante da sua vida que Jesus Cristo é Senhor,
que Jesus quiser ser Salvador, se arrependeu de verdade, foi salvo. Porque tem pessoas que vai se arrepender na última hora, e tem outros que têm a sua vida todinha ouvindo a palavra, recebendo a palavra, ouvindo o que está escrito, e não vão acreditar e não vão ser salvos. Então o que é que você entende? Conforme está escrito em Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9, não é por obras, não é por merecimento, mas é graça, é pela fé. Então é a graça de Deus. A salvação é pela fé e pela graça de Deus em nossa vida. Nenhum de nós é merecedor, mas a graça de Deus nos alcançou. É lógico que você não vai levar uma vida toda de profano, tendo conhecimento da palavra, porque tem pessoas que usam de má fé, tem pessoas que estão vivendo apostasia, tem pessoas que conhecem a palavra, mas estão vivendo tudo contraditório à palavra. Tem pessoas que estão dentro da igreja, mas a igreja não está nele. Estão no evangelho, mas o evangelho não está nele. Então, tem pessoas que as suas mentes estão cauterizadas pela iniquidade, porque eles ouvem o que está escrito, lê o que está escrito, mas não colocam em prática. Então tem pessoas que na última hora, como esse ladrão aqui, o Senhor mostrando para mim e para você, que na última hora, no fim da trajetória de Cristo, já aguardando a morte a eles, um se arrependeu e teve perdão que se arrependeu, teve misericórdia que se arrependeu, teve graça porque se arrependeu. Arrependimento não é chorar, arrependimento é a gente mudar de vida. Então, quantas vezes a gente já fez evangelismo em hospital? Quantas vezes eu já orei por pessoas que, em cima do leito de uma cama, entregou a vida para Jesus chorando, entendeu, compreendeu o significado da cruz, da remissão, entendeu o evangelho e entregou a vida para Cristo, se arrependeu ali, mas não voltou, acabou morrendo ali no leito daquele hospital, mas teve a oportunidade de ouvir o evangelho e teve a oportunidade de se arrepender de verdade. Então, eu sei que nem todos, na verdade, vão ter essa oportunidade, mas muitos vão ter esta oportunidade. E quando essa oportunidade vier, a pessoa não pode jogar fora esta oportunidade. Deve abraçar essa oportunidade. Porque quantas pessoas no leito, irmãos, do hospital, a gente já orou por pessoas de um lado e do outro, pessoas morrendo com dor. Vocês aceitam oração? Eles falam, não quero oração não aceita. Pessoas que nem no leito da dor, é como aquele ladrão que disse, se tu é filho de Deus mesmo, então desça daí e salva nós três. Tem pessoas que nem vendo, nem lendo, nem sabendo disso aqui tudo, sabendo o que está escrito aqui, e até no leito da dor, eles não vão entregar a vida deles para Jesus. Eles não vão entregar a vida dele para o Senhor. Porque essas pessoas são como o ladrão que disse que se o Senhor é filho de Deus, desde daí mesmo, porque não teve arrependimento no coração dele. Não teve arrependimento, ou seja, a oportunidade é para todos, mas nem todos vão ter fé o suficiente para poder crer no que está escrito. Os dois leu o que estava escrito, mas só um de fato acreditou no que estava escrito, que disse, este é Jesus, o Nazareno, rei dos judeus. Ele viu, ele leu e disse, esse é rei. Lembra-te de mim, Senhor, quando entrares no teu reino. E o Senhor vai dizer, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Glória a Deus, porque no paraíso nós vamos estar com o nosso Senhor Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Eu te faço um convite, esteja nos acompanhando aqui no canal do YouTube. Você também que sentir de Deus de semear nesta obra, semeie nesta obra, semeie nesse ministério, nos ajude no trabalho social do ministério, em nome do Senhor Jesus. Amém?